Chegou a hora de um novo episódio do quadro Direito Agrário com o advogado Pedro Puccini Mendes. Bom, pessoal, já há algum tempo, o nosso especialista tem trazido e tratado de vários assuntos relacionados às ações do Movimento dos Sem Terra, alvo de uma CPI atual no Congresso, que já ocupou quase 40 fazendas nestes 4 primeiros meses de 2023. Na última edição, ele tratou de função social, grau de eficiência e uso da terra. Hoje ele explica a diferença, por incrível que pareça, entre invadir e ocupar uma fazenda. Tem uma diferença sim, tá bom? Pedro Puccini, é com você. Então falamos da função social da propriedade, que é uma narrativa que muitas vezes é utilizada para motivar essas chamadas ocupações, que são as invasões em propriedades que não cumprem a função social. Bom, mas vamos tratar hoje dessa narrativa, Afinal, invasões ou ocupações? O que é isso tudo, Enfim. Bom, acredito que sobre função social da propriedade já esgotamos, Todas as explicações que podem ser revisitadas aí no nosso YouTube, canal Rural Direito Agrário. Por isso, com base nessas premissas que nós explicamos ali, aquilo que não está dentro da lei, por óbvio, não possui amparo legal, Bom, muito pelo contrário, essas chamadas ocupações, são atitudes que a legislação define como exercício arbitrário das próprias razões, ou seja, fazer justiça com as próprias mãos, o que além de proibido também é crime, E as invasões, que é a segunda tipificação penal prevista no Código Penal, Bom, os artigos 161, parágrafo 1º, inciso 2, 202 e 345 do Código Penal descrevem 3 crimes previstos com penas entre 1 mês a 3 anos de detenção ou reclusão. Bom, o artigo 161, o que ele fala? Ele diz o seguinte, que suprimir, deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa imóvel alheia, seria crime. E na mesma pena incorre, isso é o parágrafo 1º, na mesma pena incorre aquele que invade com violência a pessoa ou grave ameaça, mediante concurso de mais de 2 pessoas, terreno ou edifício alheio para o fim de esbulho possessório. O artigo 202, por sua vez, ele diz o seguinte, que invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou agrícola no intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho ou com o mesmo fim de danificar o estabelecimento ou as coisas nele existentes, também é crime previsto com as penas que descreve no Código Penal. E por fim, o artigo 345, que é fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, quando a lei o permite, também é crime, mas aí deveria ser uma conduta que justificaria uma atitude legítima, E nós já trabalhamos aqui a questão da função social. Em muitos tribunais, essa narrativa da ocupação, ou melhor, da invasão por função social da propriedade já foi rejeitada, como por exemplo no Tribunal Mineiro, em que o desembargador Pedro Bernardes, da 9ª Câmara Civil, relatou um caso de apelação no sentido de que permitir que os integrantes do Movimento Sem Terra possam ocupar propriedades alegando que não cumpre a função social é voltar aos tempos primitivos, do tempo da autotutela, fazer justiça pelas próprias mãos, não havendo justificativa para desordenadas invasões sob a alegação de que as propriedades não cumprem função social, uma falsa argumentação com o objetivo final de promover reforma agrária forçada em áreas improdutivas ou produtivas. E o Supremo Tribunal Federal, lá em 4 de abril de 2002, quando julgou a ação direta de inconstitucionalidade 2213, que inclusive foi ressuscitada agora pela CNA com um pedido liminar recente para impedir as invasões, sob relatoria do ministro Celso de Mello, decidiu que na ausência de implementação do programa de reforma agrária pelo Poder Executivo, não cabe ao Judiciário chancelar jurisdicionalmente violações inconstitucionais ao direito de propriedade, e à posse de terceiros,
e, em consequência, né, de preceitos constitucionais para reconhecer ocupações ilegítimas da propriedade alheia ou atos de esbulho possessório como instrumentos de legitimação, né, da reforma agrária, né, da expropriação estatal de bens particulares. E de maneira recente, até o Tribunal de Rondônia, também vale citar aqui um entendimento de 13 de abril de 2022, que parte da premissa de que transferir para os proprietários o ônus de demonstrar o exercício da função social da propriedade fora do ambiente adequado, ou seja, o processo que é aberto no INCRA, é perverter a lógica jurídica, porque a reforma agrária deve ser realizada com eficiência pelos órgãos governamentais executivos responsáveis pela distribuição das terras que não cumprem a sua função social, havendo um processo legal para esta finalidade. E aí, então, para aqueles que se encontram nessa situação, né, de invasões, a nossa mais sincera solidariedade, né, e um pedido de união a todos em nome da legítima defesa da posse, também já comentada por aqui, né, de forma que esses eventos que estão acontecendo por aí servirão como prova, como fatos públicos, fatos notórios, né, da prática de ameaça, turbação ou esbulho possessórios que vai acabar, né, consequentemente, reduzindo o trabalho probatório daquele que foi invadido quando for entrar com ações possessórias, né? Saudações e até a próxima. Pessoal, solidariedade do especialista professor, viu? Em direito agrário e nossa também para quem teve a sua terra invadida injustamente, né?